noite, galera! Chegou o grande dia! Chegou o grande dia! Sejam todas e todos muito bem-vindos para a jornada do Balé Adulto. Nesse evento que a gente vai ter, eu vou mostrar para vocês o que você aí do outro lado precisa fazer para você conseguir dançar balé com graciosidade, com segurança, ao ponto de dançar o seu primeiro solo em menos de 3 meses. Sim, mesmo que você esteja começando do zero, do absoluto zero, mesmo que você nunca tenha pisado numa sala de balé na sua vida. Sim, e para quem já faz aulas presenciais, esse evento também é para você, porque nesse percurso, nessa jornada, né, do zero até o primeiro solo, encaixa as pessoas que já fizeram, as pessoas que já fazem e querem melhorar seu desempenho. Então, bora lá, galera. Vamos lá. Esse evento é para eu mostrar para você como é que você deve fazer para você se tornar uma bailarina ou um bailarino adulta, segura, graciosa, ao ponto de você conseguir dançar um solo em menos de 3 meses. Mesmo que você esteja começando o balé agora, do zero, depois de adulta, depois dos seus 30, 40, 50, 60 anos. Sim, mesmo que você esteja começando agora. E em casa. Você vai aprender tudo aí na sua casa, ok? Eu vou mostrar para você nesse evento como é que você deve fazer para conseguir fazer isso. Show de bola? E eu sei que quando eu falo isso, as pessoas falam assim, cara, Mari, mas eu nunca fiz, né? Eu nunca fiz dança, eu nunca fiz balé. Como é que eu vou, em menos de 3 meses, conseguir dançar um solo? Ou ainda, não, é sozinha em casa, sem um professor me olhando para me corrigir. Como é que eu vou conseguir fazer as coisas certinho e saber que tá tudo bonitinho, né? Outra coisa, como é que eu vou dançar um solo se eu não tenho flexibilidade? Essa é uma das coisas que as pessoas mais questionam. E eu vou te mostrar que é possível. Sim, vou te mostrar aqui nesse evento que sim, é possível. Ou ainda, Mari, eu não tenho mais idade, eu não tenho corpo de bailarina, não sou magrelinha, né? Eu já não tenho mais 15 anos. É possível? Ou eu não tenho tempo, espaço, sou tímida, tenho vergonha. Tenho vergonha, como é que eu vou dançar um solo? Vou te mostrar hoje como que você vai fazer isso. Eu sei que quando eu falo essas coisas, as pessoas olham assim e falam assim, eu acho que para os outros até é possível, mas para mim, né, muitas vezes a gente pensa isso. E eu também, muito provavelmente, pensaria isso, né, se eu não fosse desse mundo online desde 2017, se eu não visse tudo que eu já vi nesse formato balé online, todas as pessoas que eu já vi conseguindo sair do zero e dançar um solo, e pessoas, como algumas que eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá? Tia Ju, você vai me ajudar aí? Eu vou mostrar agora a Kathleen. A Katy. Ela tem 34 anos e ela nunca pisou numa sala de balé. E aí ela resolveu começar a aprender balé em casa. Vamos ver o que aconteceu? Bora lá. Ó, essa é a Kathleen. Primeiro movimento dela, ela tá copiando do vídeo uma sequência que eu tava mostrando e pedindo para ela fazer e para ela filmar, que a gente chama de vídeo controle. Para quê? Para ela poder comparar depois. Tá vendo? É o primeiro contato. Quando você, eu vou começar, você vai ter esse tipo de movimentação. No primeiro contato é esse tipo de movimentação que a gente tem. Não importa se é online, se é presencial. Você começa a querer copiar as coisas. E ela tá lá copiando. Depois de 2 meses, 3 semanas, fazendo ali o que tem que ser feito, essa é a nova Katy. Olha, os braços mais colocados, tem mais controle do corpo, a cabeça consegue acompanhar o movimento da mão. Você já olha para ela e já não dá para falar, em 2 meses ela já consegue ter, né, essa presença de bailarina, os pezinhos esticados, sabendo exatamente como fazer um tanguier, usando os braços, usando a cabeça, colocando a graciosidade. Aprendeu a valsa, soutenu. Eu posso dizer que antes eu me sentia uma pessoa muito insegura a respeito de cogitar sequer entrar numa turma de balé adulto presencial. Me sentia uma pessoa incapaz de aprender técnicas de balé, como se esse mundo não fosse para mim.
por conta da minha idade, por conta da minha profissão, por conta de nunca ter aprendido na infância, né, o balé. E hoje tudo isso, todos esses tabus que eu tinha simplesmente sumiram. Hoje eu tenho a capacidade de me permitir praticar uma arte que também é desafiante fisicamente. Eu posso me permitir ter um grupo de amigas, compartilhar essas fotos, esses vídeos, entendendo o meu processo de evolução dentro do balé e ansiar, porque não assim que essa quarentena acabar, participar de uma turma de balé presencial, futuramente me apresentando e por aí vai. Gente, olha que loucura que é isso, né? Quem nunca fez balé, muitas vezes, é o que ela falou, eu jamais tinha imaginado que eu pudesse participar desse mundo. E pode ser que você que esteja me ouvindo aí agora, esteja passando na sua cabeça isso. Pode ser que a vida inteira passou isso. Ah, não, o mundo do balé tá lá, eu não faço parte disso. Você pode fazer parte disso. A Kathleen fez parte disso, faz parte disso hoje, sim? Então, esse evento é para te mostrar exatamente o que você tem que fazer para que você faça parte disso. Além dela, tem a Marlene, que eu vou mostrar para vocês agora. A Marlene, ela fazia aulas presenciais, então ela já fazia, ela já estudava, já praticava balé dentro de uma escola, e ela entrou numa turma de balé adulto. Sim, turmas de balé adulto, independente do nível, se é iniciante ou intermediário, vai ter níveis diferentes. Por mais que você ache que é uma turma iniciante, vai ter a menina que está voltando agora, depois de ter dançado 10 anos, ficado 20 anos parada, ela está voltando agora. Tem uma que dançou há 15 anos, parou 2 anos e está voltando agora. Elas voltam para o iniciante. E você que está lá, que nunca fez um tandi na vida, não sabe nem do que eu estou falando, vai estar lá junto. Então, na aula presencial, a gente tem aula com alunas de diferentes níveis. E isso aconteceu com a Marlene. E aí ela começou a ter algumas dificuldades. Fazia as turmas intermediárias, sempre pelo fato de ser adulta, então eu entrava na academia na turma que tinha, né? E aí perdi aquele começo, aquele início de como fazer um tandi, de como fazer um grand plié. E assim, sempre dancei, então para mim, vindo jazz também, para mim era fácil. A pessoa fazia, eu repetia, né? Mas às vezes cheio de erro, cheio de vício, e o balé online foi esse começo para mim, né? E ainda mais estando em casa, tranquila, você corrige todos esses pequenos erros que são a base de tudo. Então. E aí a Marlene fazendo aulas em casa. Hoje a Marlene já está dançando ali, ó, variação de repertório. E, inclusive, hoje a Marlene continua comigo aqui no Balé Online, ela faz parte da turma de Odete, que é o nível onde eu trabalho ponta, né, sapatilha de ponta com elas, e hoje ela está começando o trabalho dela nas pontas, tá? Então, sim, é possível, independente do seu biotipo, da sua idade, vou mostrar isso para vocês aqui. Mas eu quero mostrar mais uma pessoa. Agora sim, a Kathleen. A Kathleen, ela tem 22 anos, ela fez aula presencial e aí ela sentiu ali a necessidade de entender melhor os passos e aí ela veio ser minha aluna. E aí a Kathleen vou mostrar para vocês como ela chegou, como ela ficou depois de 2 meses e como que ela tá hoje. Bora lá? Bora lá. Essa é a Kathleen. Os movimentos bem, né? Tá certinho, não tá errado, mas é robótico. Ela ainda não tinha a questão da graciosidade trabalhada. Ela faz as coisas certinhas, mas ainda é meio robótica. Um pouquinho o dedão, o pé de trás. Cabeça não acompanha a mão, acompanha em tempo errado. Essa foi o vídeo controle que ela fez, foi o primeiro contato que ela teve comigo. Olhando para o chão. Repara como ela olha para o chão. Ela vai fazer pirueta.
Várias coisinhas para a gente trabalhar. A gente trabalhou por 2 meses e 3 semanas, e aí a Kathleen ficou assim. Ia a cabeça acompanhando os movimentos das mãos, os braços mais graciosos, controle do corpo. Não olha mais para o chão. Em 2 meses e 3 semanas, ela já estava ali dançando o solinho dela. Então eu não conseguia desenvolver minha técnica. Às vezes eu esquecia como era um passo, o professor falava o nome, eu não lembrava como era. E ele não podia ficar parando toda hora para me explicar, né? Além disso, desde quando eu entrei, eu nunca tive assim um momento que ele parasse e me explicasse, olha, no balé, o seu quadril, você sempre puxa ele para frente. Nunca teve esse momento. Ele nunca explicou para mim os passos um por um. E eu sentia muita falta disso. Eu acho que é porque eu não conseguia entender mesmo os passos. Eu ainda não conseguia, quando a pessoa falava, a perna direita você joga para esse lado, ainda ficava muito confuso para mim, era muita coisa para processar. Mas quando a Mari ensinou, eu consegui aprender de uma forma bem mais simples, bem mais rápido, porque além da didática dela, ela já tinha desenvolvido ferramentas em mim para eu conseguir realmente aprender esse conhecimento, sabe? E hoje a Val... E aí, depois de 7 meses trabalhando, ela passou a dançar a variação de repertório. Essa é a nova Kathleen. Olha as cabeças, os braços, no tempo da música. Sete meses de trabalho. E agora ela está nas pontas, exatamente, Soninha. Agora ela está nas pontas. Tudo isso em casa. Tudo isso sem nenhum professor ali olhando ela e falando, faz isso, faz aquilo. Aquela bailarina que olhava para o chão foi embora. Intermediário, sabe? Eu realmente acho que eu progredi ali no meu nível, porque eu consigo fazer a aula de uma forma confortável, eu consigo fazer a maior parte dos exercícios. É uma evolução tremenda, de verdade, assim. Como eu consigo sustentar mais minha meia ponta, sustentar minha perna alta. Eram coisas que eu achava que eu só ia conquistar daqui muitos, muitos anos, né? Que eu falava, não, eu comecei o balé agora, mas eu quero dançar pro resto da vida. Então, pra que ter tanta pressa? Eu ainda vou ter tempo para evoluir. Mas eu já tô vendo essas evoluções agora. E o que é o interessante, né, galera? A gente começa balé adulto e a gente acha que vai levar 10 anos para eu conseguir dançar um solinho. Não, elas conseguiram menos de 2 meses, 3 semanas. Sim, menos de 3 meses ali elas estão dançando solinho. Então, você não precisa esperar todo esse tempo. Basta você fazer as coisas direito que eu vou ensinar aqui. Sim, tem que estar comigo aqui. Agora, o que ela falou ali? Ela falou, o meu professor, ele não parava para me explicar do quadril, como é que eu colocava o meu quadril, como é que eu fazia o passo, porque o professor dela era ruim? Não! Provavelmente o professor dela era excelente. A questão existe uma coisa que é a gente aprender balé. Existe uma outra coisa que é a gente praticar balé. Quando eu aprendo balé, eu preciso parar. Parar e entender. O braço, em primeira, é aqui. Ele não é aqui, ele não é lá. A força que tem é essa, a gente vai falar sobre isso. Mas eu preciso parar e entender. Numa aula presencial, não dá tempo. Se o professor for parar para te explicar como você colocar o seu quadril, como você fechar as costelas, como você crescer seu tronco,
como você fazer um tandi, um plié, um GT, acabou a aula. E aquela bailarina que está lá na turma mista, que já fez balé por 10 anos e está voltando agora, ela vai se sentir entediada ali. E você vai se sentir incomodando a sala de aula. Então, existe uma coisa que é praticar o balé, existe outra coisa que é aprender balé. A gente vai falar bastante sobre isso na aula 2. Combinado? E olha, por que eu gosto de trazer, né, esses exemplos para vocês? Porque é muito simples eu chegar aqui e falar, né? Fui muito tempo bailarina, eu chegar aqui e falar que é possível, é possível, é possível, sem mostrar nada. Não, eu preciso mostrar. E essas pessoas não foram as únicas. Vamos lá, Tia Ju. Tia Ju vai mostrar um outro vídeo para vocês. Olha só. Todas essas pessoas que vocês estão vendo aí são algumas das pessoas que passaram pelo meu treinamento de balé online. Sim, meu treinamento Balé em Detalhes, do TBD. Todas adultas, algumas nunca tiveram a oportunidade de pisar numa sala de aula, outras já faziam, estavam voltando, algumas já faziam balé e precisavam melhorar o desempenho, mas todas elas estudaram balé em casa, elas se tornaram bailarinas adultas que dançam com segurança e graciosidade, sabendo exatamente como executar cada movimento e transmitindo graciosidade na sua dança. Todas elas não só praticaram, mas elas aprenderam, elas entenderam o corpo delas, elas entenderam como se movimentar. Isso é fundamental para quem está começando, para quem já faz, para quem está querendo voltar. O Balé Online, para quem não sabe, o Balé Online, né, esse canal aqui, a nossa empresa, Balé Online é uma empresa, existe desde 2017, muito antes da pandemia. Já passaram aqui por nós mais de 1.117 mulheres e homens adultos do mundo inteiro, Brasil e exterior, para aprender balé. Sim, e é isso que eu vou mostrar para vocês aqui na nossa jornada. Mas, vamos lá. Primeiro vamos entender uma coisa. O que é ser uma bailarina segura? Sim, porque é uma palavra que às vezes pode causar confusão. Ser uma bailarina segura é aquela bailarina que ela sabe exatamente o que ela está fazendo. Sim, ela não fica copiando, ela não fica na dúvida se o movimento está certo ou errado, ela sabe quando está errado, ela sabe como corrigir o que está errado. Isso é ser uma bailarina segura. Ela não tem medo de se colocar na frente numa sala de aula presencial, ela não tem medo de fazer aula com um professor diferente, ela não tem medo de abrir a câmera no Zoom. Isso é ser uma bailarina segura, ok? E uma bailarina graciosa é aquela que consegue encantar com os movimentos de braço, cabeça, transmitir uma energia através dos movimentos. Só que a gente só consegue fazer isso se a gente estiver segura do que a gente está fazendo nas pernas, né? Se eu estou lá tremendo no equilíbrio, fica difícil, né? Eu conseguir transmitir a minha graciosidade. Então, eu preciso trabalhar a técnica das minhas pernas para que eu tenha segurança. E se eu souber como colocar graciosidade, que vocês vão aprender aqui nessa jornada também. Combinado? Dito tudo isso, vamos lá, Tia Ju. Ó, eu não lembro agora quando exatamente, mas há menos de 3 meses atrás, a gente fez um evento desse, chamado Semana do Balé para Adultos. A gente fez um evento muito parecido com esse, ao vivo também e tal. E aí, algumas pessoas continuaram comigo depois desse evento. Sim, algumas mulheres adultas continuaram comigo depois desse evento. E eu vou mostrar para vocês elas dançando o solo delas, que foi a formatura delas agora, sexta-feira. Bora lá? Vocês querem ver elas dançando o solo delas? Bora lá. Menos de 3 meses. Mulheres comuns, onde muitas saíram do zero, não sabiam nada de balé, conseguiram dançar seu primeiro solo em menos de 3 meses. Cada uma na sua cidade. A gente da Argentina, Nova Zelândia aí.
bailarinas adultas da vida real. Algumas com mais espaço, outras com menos espaço. Tudo é possível. Isso em menos de 3 meses. E aí, quer isso para você? Quer conseguir dançar um solo assim em menos de 3 meses? Bora lá, vamos entender um pouco mais sobre essa jornada? Não é feito do nada, tem um método por trás disso, né? Se não tem um método, aí vira achismo, né, Tia Ju? Tem um método. E esse método não saiu do nada, não. Esse método saiu, vou contar um pouquinho aqui para vocês. Eu sei que muita gente é nova, né, aqui, me acompanha faz pouco tempo, veio para o evento, né, às vezes nem chegou a ver nenhum tipo de live ainda. E eu comecei a dançar, eu tinha 11 anos, e aí dos 11 até meus 16 anos ali, eu considero que eu fiz balezinho. O que é balezinho? Balezinho é quando você faz aulas de danças, né? Tipo assim, a matrícula era balé. Mas eu tinha aula de dança do ventre, de jazz, às vezes tinha uma aula de balé, às vezes tinha uma aula de sei lá o quê. E era levado muito assim, muito, como eu posso dizer, meio que sem comprometimento, né? Era uma escola bem baratinha, que era com os meus pais tinham condição de pagar. Enfim, e eu tava lá. Quando eu fiz 16 anos, aí eu mudei de escola. Aí eu fui para uma escola um pouquinho melhor. E aí eu comecei a fazer só balé mesmo. Então, eu comecei ali com os meus 16, 17 anos. E aí, com 16 anos, eu vou mostrar um vídeo agora aqui para vocês. E não é para rir, tá bom? Não pode rir, porque a única que pode rir de mim sou eu, tá? Mas eu vou mostrar eu dançando aos 16 anos de idade, para vocês entenderem o nível do negócio. Bora lá, Tia Ju. Essa é a Tia Mari. Não pode rir, Val. Vamos lá, super corajosa, Tia Mari. Movimentos grosseiros, expressão zero, graciosidade zero. Olha os pés. Olha esses pés. Olha o flex. Controle nenhum. Eu jurava que eu dançava, eu jurava que eu arrasava. Corta, andadã. Sem controle. Técnica zero. Graciosidade menos 3. Mas tava lá, firme e forte. Jesus. Essa era a Tia Mari aos 16 anos de idade. Tia Mari aos 16 anos de idade.
E aí, o que aconteceu? Quando terminou esse espetáculo aí, que era um espetáculo da escola, né? Normalmente, quem não entende muito de balé, funciona assim, você faz aulas presenciais lá por um ano, algumas escolas fazem espetáculo no meio do ano, mas a grande maioria faz só no final do ano. E aí, no final do ano, junta a escola inteira e apresenta lá, faz uma apresentação. E aí tinha sido essa apresentação. E aí, no próximo ano, a escola chamou um professor de fora, veio um professor de São Paulo. Eu sou de São Carlos, interior de São Paulo, aqui eu estou em Sumaré, que é do lado de Campinas, mas eu sou lá de São Carlos, perto de Ribeirão. E aí veio um professor de São Paulo para dar aula nessa escola que eu estava fazendo aula. E quando esse professor chegou e começou a dar aula e tal, na hora que foram escolher ali quem que seria o papel principal para o próximo ano, ele falou o meu nome. Ele falou para os outros professores, olha, tal, né, a Marivone, meu nome é Marivone, tá? Não pode me chamar assim, só de Mari. Mas a Marivone, não sei o que tem e tal. E aí os outros professores que já estavam me acompanhando há um tempo, já tinham visto essa coisa maravilhosa no palco, falaram, não dá para ela ser solista, não sei o que e tal. E eu fiquei sabendo dessa história na época, né? Ele mesmo me contou isso. E eu falei, caraca, né? Falei, tá bom, então agora que eu vou ficar boa nesse negócio. E ele era extremamente exigente. Só que não era um exigente tranquilo, era um exigente meio grossinho. Então, tipo, você tava olhando para baixo numa sequência, ele vinha e dava um soquinho no queixo. Se meu joelho tava caído para frente, ele vinha e dava um tapinha no joelho. E assim, então eu comecei a pegar um pouco de trauma de correções. Eu não queria que ele chegasse perto de mim para me corrigir. E aí eu comecei a observar. Então, eu estava lá fazendo minha aula, estava lá com o meu braço aqui, aí ele vinha, batia no meu braço, não sei o quê, pegava assim no meu braço, chacoalhava, colocava o braço no lugar, e eu lá assim, né? Aí eu, caramba, né? Aí, tava lá de novo, ele vinha de novo. Eu, mas que caramba, o braço tá no mesmo lugar. E aí, eu comecei a prestar atenção. Falei, não, toda vez que eu deixo o braço cair um pouco, ele me sacode. Mas aí eu subo o braço demais, ele me sacode. Peraí, deixa eu ver. Aí quando ele colocava o meu braço no lugar certo, eu começava a perceber o meu corpo. Aí eu percebia que tinha uma força aqui embaixo, que tinha uma ativação muscular aqui embaixo. Até então eu não sabia que era ativação muscular, só sentia que meu tronco ficava duro. E aí o que eu comecei a fazer? Não, toda vez que colocar o braço em primeira posição, vou colocar meu braço, vou deixar meu braço duro. Toda vez que eu fizer um plié, eu vou empurrar meu joelho para trás. Toda vez que eu fizer não sei o quê, eu vou fazer não sei o quê. Eu comecei a pegar cada movimento do balé e entender como eu sentia no meu corpo aquele movimento quando ele estava certo, mas principalmente quando ele estava errado. Por quê? Se eu sentisse que estava errado, coloquei o braço aqui, estou sentindo que está puxando aqui, é porque meu braço está errado. Aí eu corrigia antes dele chegar em mim, porque eu não sou boba, né? E aí ele começou a diminuir as correções que ele fazia para mim. Eu comecei a parar de apanhar, né, Tia Jo? E aí eu falei, não, esse negócio tá funcionando. E aí eu fui, ensaiei, fiz aula e tal. Em um ano, sim, foi um ano de trabalho. Aquela Mari que vocês viram, em um ano de trabalho, teve esse resultado aqui. Bora lá, Tia Ju. Aí a Mari com 17 anos. Ó, tinha mais controle dos movimentos, sabendo o que está fazendo, com expressão, com graciosidade. Um ano de trabalho que a Mari conseguiu chegar nisso, nas pontinhas dos pés. Aos 17 anos. Considero que aí eu comecei a aprender balé de verdade. O que é que eu estava fazendo, né? O que é o aprender de verdade? Eu simplesmente estava percebendo o meu corpo quando eu fazia aula. Eu simplesmente estava focada no meu corpo enquanto eu fazia aula. Eu estava aprendendo o balé, de verdade. Eu estava entendendo onde meu braço tinha que ficar para ele estar ali, o que eu precisava sentir. Eu estava codificando tudo. Só que até então, eu não tinha tanta clareza. Eu só repetia porque o negócio estava funcionando. Eu repetia, e eu repetia. E eu fui repetindo.
E aí eu comecei a realmente dançar bastante, comecei a ir para competições, fui 8 vezes melhor bailarina, tal. Tem um vídeo aqui que eu quero mostrar para vocês tirarem aquela impressão ruim da Tia Mari, né, Tia Jo? Vamos tirar aquele asco da Tia Mari de 16 anos. Vou mostrar um vídeo agora para vocês, que são trechos de balés de repertório que eu dancei quando eu tinha 24 anos. Então, dos 17 até os 24 anos, eu continuei trabalhando com esse professor e fui melhorando a cada dia, prestando atenção na minha percepção corporal. E aí eu cheguei nesse ponto aqui. Melhorou um pouquinho, né? Melhorou um pouquinho. Olha, quando editaram aquele vídeo primeiro e falaram, não, você tem que mostrar como você era. Eu falava assim, não. Por quê? Porque a gente olha para trás e a gente, né, muitas vezes, ao invés da gente sentir orgulho e falar, cara, olha o quanto eu melhorei, a gente olha para trás e sente vergonha, que isso, né? Não, a gente precisa rever esse mindset aí, mas a gente vai falar mais sobre isso. Mas por que eu estou te mostrando essas coisas? Porque eu descobri uma coisa. Eu descobri que existe diferença entre aprender balé e praticar balé. E quando eu descobri isso, a minha dança mudou. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Estava lá linda, maravilhosa, no auge da bailarina. Fui dançar em Cuba, enfim. E aí, com 25 anos, a minha vida deu uma reviravolta. Por quê? Eu estava fazendo já faculdade de fisioterapia, tudo que eu aprendia na fisioterapia eu empregava em mim, tudo que eu aprendia sobre anatomia, biomecânica, um mundo fantástico do nosso corpo, eu ia lá, testava em mim e ia melhorando a minha dança com isso. Só que aí, com 25 anos, eu me separei, eu era casada, e aí eu me separei. E a minha faculdade estava terminando, era meu último ano de faculdade. E aí eu falei, não quero mais nada de relação da minha vida passada, sim? E aí eu decidi mudar de cidade, fazer pós em São Paulo, depois acabei vindo para Campinas estudar aqui e tal. Mas eu cortei o balé. Falei, chega, né? Agora eu sou fisioterapeuta, agora eu vou estudar fisiorrespiratória, que é a minha área, vou trabalhar em UTI adulto, e assim foi. Fiz meu mestrado. Então, dos meus 25 anos aos meus 31 anos, eu não pisei mais numa sala de balé, eu não fiz mais balé. Quem já fez balé uma vez na vida e precisou parar, às vezes a gente tem que parar por conta de faculdade, às vezes a gente tem que parar porque casou, porque teve filho, porque mudou de cidade, na cidade que está não tem escola. Tem vários motivos que fazem a gente parar. E quando a gente para, a gente meio que quer enfiar aquela parada goela abaixo, sabe? A gente quer, não, agora eu parei. Agora, não, chega de balé, agora eu sou adulta, agora
vou focar na minha carreira, eu vou isso, eu vou aquilo. Não tem nada de errado em focar na carreira. Eu foquei na minha carreira por anos, sim, não tem nada de errado nisso. Qual é o problema? O problema é que dá um vazio. O problema é que uma vez que você fez balé, fica um negocinho ali te cutucando. Você sempre tá incompleta. E eu me sentia totalmente incompleta. Eu tava feliz na minha vida social, estava trabalhando, ganhando super bem, era dona do meu nariz, morava numa cidade grande que me permitia tudo, mas eu não estava feliz. Eu chegava em casa e aí eu chorava, porque tinha um vazio. Eu não conseguia encher aquele vazio com nada. Eu tentava fazer natação, musculação, enfim, nada preenchia aquele vazio. E se você que está escutando agora, você parou de dançar e está tentando preencher esse vazio com alguma coisa, desculpa, não vai funcionar. Não vai funcionar. Você vai entender aqui hoje por que não vai funcionar. Eu só fui entender isso depois de muito tempo, mas não vai funcionar. E você que está querendo começar, já vou te avisar. Depois que você começar, você não vai conseguir mais parar. Porque aquele vazio vai incomodar. E aí, quando eu parei, eu olhava meus vídeos, né, fotos lá dançando, minhas roupas de balé que eu tinha guardado tudo, e eu chorava. E pior que isso, eu me culpava por ter parado. Eu me culpava por ter parado. E aí, falei, não, vou voltar para esse negócio. Só que eu tinha medo. Eu falava assim, eu vou voltar, mas não vou mais conseguir fazer a perna alta. Eu acho que eu não vou conseguir mais fazer as coisas. Aí eu ficava meio insegura em voltar. E aí eu adiava. Passava anos, e nada de eu voltar. Até que um dia eu falei assim, não, chega dessa patifaria, chega de ficar chorando pelos cantos, não, eu vou voltar a fazer balé. E aí eu comecei a fazer aulas, né, fui fazer aulas em vários lugares, São Paulo, Campinas, vários lugares, para conhecer, né, a aula e tal, para decidir onde é que eu ia fazer aula e tudo mais. Só que aí começaram os problemas. Por quê? Eu já era adulta, eu já estava lá com os meus 30, 31 anos, já era adulta. Quando eu entrava na sala de balé e eu fazia os movimentos, parecia que o meu corpo não me obedecia. Parecia que a minha cabeça comandava, mas as minhas pernas não obedeciam. A sensação corporal que eu tinha durante os movimentos era totalmente diferente. Me sentia pesada, já tinha engordado já uns 12 quilos da época que eu tinha parado até aquele momento. Me sentia sem fôlego, pesada. Eu olhava para o espelho achando que minha perna estava lá em cima, minha perna estava aqui embaixo. Os movimentos simplesmente não saíam, não conseguia malemar fazer uma pirueta. Eu girava 3, 4, não conseguia fazer uma pirueta. Aí aquilo começou a me incomodar. Além disso, quando eu me via dentro de um colã, a visão que eu tinha de mim lá, de quando eu parei, no auge do balé, e a visão que eu estava tendo agora no meu retorno, elas eram simplesmente incompatíveis. Não tinha relação. Eu estava acima do peso que eu me percebia, os movimentos não saíam, eu não conseguia executar as coisas. E aí, o que era para ser uma delícia, se tornou uma verdadeira frustração. Mas eu insisti, porque eu sou teimosa, né, Tia Jo? Eu insisti. E aí, eu comecei a fazer aula tal, e falar para as donas das escolas, olha, quando tiver uma competição, eu sempre dancei variação, eu queria voltar a dançar. E aí, elas me olhavam assim, mas você já é adulta. Meio que, deixa para as meninas de 15 anos. Eu buguei. Eu falei, como assim, cara? Só porque eu sou adulta, então agora eu não posso mais dançar repertório, eu não posso mais fazer aula de ponta, eu não posso mais dançar um padedê, eu não posso mais pensar em melhorar meu desempenho, eu não posso mais competir. Que coisa é essa que está acontecendo? E aí eu comecei a reparar. Eu estava dentro de uma turma de balé adulto. E aí eu comecei a reparar em como que era levado o ensino do balé adulto. E, na verdade, pelo menos naquela época, o ensino do balé adulto era levado como se ensina criança.
Então, eu tenho um roteiro do que eu tenho que ensinar para uma criança de 14 anos, e você é adulto iniciante, você vai aprender esse roteiro. Se você já faz pirueta ou não, o problema é seu. Nesse roteiro, você vai aprender o raio do passê, que é um passo bem antes da pirueta. Eu falo, gente, mas eu já consigo fazer outra coisa lá. Não, vamos afinar isso aqui. E aí começavam a entrar pessoas novas, né? Turma mista. Começavam a entrar bailarinas adultas que nunca tinha feito. O que o professor tinha que fazer? Voltar à aula. Voltar tudo. E aí eu lá, de novo, mais um mês, passando por aquelas sequências. E aí eu olhei e falei assim, não, eu quero voltar para o balé, mas eu não quero voltar desse jeito. Então, assim não funciona, assim eu não quero. E aí foi onde eu decidi largar a fisioterapia e abrir a minha escola de dança. Isso foi lá em 2012. Em 2012, vim aqui para Sumaré, do lado de Campinas, e fundei... Você coloca as fotinhas aí, Tia Ju? Fundei a minha escola de dança. A Tia Ju entrou de sócia comigo, e foi aí que a Tia Ju entrou na minha vida de verdade, né, Tia Ju? Até então, a gente se conhecia, era amiga, mas a gente não tinha nenhuma sociedade, nada. E aí, a gente fundou a Deleite. E o grande objetivo da Deleite era para quê? Para eu poder ensinar balé para adulto do jeito que eu acho que adulto tem que aprender. Porque adulto é adulto, criança é criança. E aí, fundei a Deleite. Pode passar, Tia Ju. Aí, na Deleite tinha salas, né? Essa daí era uma das salas. E aí, ó, desde o começo na Deleite tinha turmas de balé adulto. Tem as crianças, porque criança é o carro-chefe de uma escola, sim. Mas desde o começo tinha turma de balé adulto. Essa daí é a primeira turma de balé adulto que teve na minha escola de dança. Primeira turma de balé adulto. E depois de 6 meses trabalhando com elas, muitas nunca tinham feito balé. A grande maioria, que é uma cidade pequena, a grande maioria nunca tinha feito balé. E depois de 6 meses, elas estavam lá no palco, lindas, maravilhosas, dançando. E claro, eu voltei a dançar também, né? Poxa vida, né, Tia Gio? E aí eu voltei a dançar também. Por que eu tô te contando tudo isso? Porque desde que eu montei a minha escola de dança, eu venho trabalhando, isso foi lá em 2012, eu venho trabalhando com mulheres adultas e homens adultos. Alguns já tiveram algum envolvimento com balé, com dança, mas a grande maioria nunca teve. E o ensino tem que ser diferente. Você vai perceber isso na segunda aula. E aí, eu comecei a querer que as minhas turmas crescessem, né? Eu queria que minhas turmas de balé adulto crescessem, eu queria ter mais turma de balé adulto, eu queria que minha escola inteira fosse balé adulto. E aí foi onde eu comecei a colocar alguns vídeos na internet. Por quê? A mulher adulta, eu não sei se você vai se identificar com isso, mas enfim, a mulher adulta, ela fala assim, ai, será fazer balé? Ai, mas eu vou lá na escola, vou lá perguntar de balé. Vai perguntar sobre minha filha. E aí vai, né? Aí pergunta, né, Tia Ju? Tem balé para criança? Tem, tá, não sei o que. Ah, e para adulto? Ah, tem, não sei o que. Ah, não, tá, obrigada. E ela assim, por quê? Porque para você começar a fazer balé depois de adulta, você vai ter que vencer algumas coisas na sua cabeça. Não adianta você achar que você vai se matricular amanhã numa escola presencial e que você vai conseguir fazer. De cada 10 pessoas que se matriculam, 9 desistem. Por quê? Porque não é fazer aula. Tem outras coisas que a gente tem que trabalhar antes. E aí eu comecei a fazer vídeos e colocar dicas na internet e tal, e o negócio começou a acontecer. E aí eu comecei a ensinar os primeiros passos de balé pela internet. Para quê? Para que essas pessoas viessem fazer aula na escola. Só que esses vídeos começaram a alcançar outras cidades, outros estados, outros países. E aí eu comecei a olhar e falar, não, então tá, se essas pessoas lá também têm esse tipo de problema que eu tive, que minhas alunas aqui têm de ter vergonha de ir numa escola presencial, não tá preparada ainda, não, vamos fazer um projeto online, vamos construir uma empresa que ensina balé de forma online para adultos. E é isso que é o balé online hoje. Então hoje, pode colocar, Tia Ju. Hoje a gente usa as redes sociais, site, Instagram, Facebook, YouTube, para quê? Para fazer conteúdos que faça com que você enxergue a possibilidade de você também fazer balé. E as pessoas que já fazem balé e estão passando dificuldades nas suas aulas presenciais, seja online ou presencial, possam também aproveitar esses conteúdos para melhorar o seu desempenho.
Isso é o balé online hoje. E o balé online nasceu lá em 2017, muito antes da pandemia. Sim, muito antes da pandemia. Só que, para que eu consiga te ensinar aí do outro lado da tela, tem uma técnica, tem um método para isso. Para que essas pessoas que vocês viram consigam dançar depois de 3 meses, menos de 3 meses, tem um passo a passo para isso. E é esse passo a passo que eu vou mostrar aqui para vocês na jornada. Só que lembra que eu falei que a gente, para a gente fazer balé, para a gente, né, aprender balé, não basta eu começar a fazer aula, começar a praticar, eu tenho que aprender outras coisas antes. A gente vai entrar nisso agora. Vamos entender um pouco mais sobre o método. Vamos lá, Tia Ju, tem um videozinho aí. Como é que eu trabalho? Como é que você deve trabalhar aí para que você tenha esses resultados em menos de 3 meses? O método TBD, Treinamento Balé em Detalhes. O que ele faz? Você vai ter que dar umas pausas, tá, Tia Ju, no vídeo. Primeiro pilar que a gente vai trabalhar, pode parar aí, Tia Ju. Consciência corporal. O que eu estou querendo dizer? Você vai usar uma ferramenta muito importante para fazer balé. O corpo. O nosso corpo é a ferramenta mais importante que você vai usar para fazer balé. Encaixa suas escápulas, por favor. Você sabe fazer isso? Não. E aí eu vou lá e falo, não, coloca a primeira, mas encaixa as escápulas. Não adianta essa linguagem com quem não sabe o que é encaixar a escápula. Então, primeira coisa que a gente vai fazer na nossa jornada é aprender a esticar o joelho, aprender a encaixar o quadril. E na hora que eu estiver ensinando isso ali para você hoje, porque daqui a pouco a gente vai fazer isso, você vai olhar e falar assim, gente, mas que coisa mais ridícula. Se você não souber isso, na hora que você for fazer uma pirueta, aí você vai colocar o bumbum assim ó para trás para fazer a pirueta, porque você não aprendeu a encaixar o quadril. Então, a primeira coisa para você conseguir dançar um solo em menos de 3 meses é entender o seu corpo. Como o seu corpo funciona dentro do balé. E aí, a gente vai trabalhar isso. Pode pôr lá o vídeo, Tia Ju, ele tá meio aceleradinho, mas é só pra gente entender. A gente vai trabalhar isso, ó. Ali eu tô ensinando... Pode dar play. Isso. Eu tô ensinando consciência corporal para as escápulas. É a primeira coisa que eu preciso entender. O meu corpo. Como que minhas escápulas funcionam, como que meu corpo funciona. A partir daí, a gente vai entender os passos, cada movimento. Não basta eu simplesmente dobrar uma perna e esticar a outra. Não, eu tenho que saber, eu coloco mais o peso no dedão, no calcanhar. Quando eu faço, eu jogo o joelho para trás, para frente, porque senão eu acabo me machucando. Pode dar uma pausazinha, Tia Ju. E eu vi uma pessoa colocando aí nos comentários, como é que eu faço para não me machucar? Exatamente isso, desenvolvendo consciência corporal e entendendo a biomecânica de cada passo. E isso não é complicado, o nome é mais complicado do que o entendimento, tá? Você vai entender isso hoje, eu vou ensinar 3 passos para vocês hoje, vocês vão sair daqui hoje sabendo fazer esses 3 passos, entendendo exatamente o que eu tenho que fazer para não me machucar. Pode ir, Tia Ju. Então, esse é o nosso segundo pilar, entender o passo a passo de um movimento. Onde que eu coloco as forças? Num plié, por exemplo, tem um monte de força acontecendo e várias bailarinas fazem o plié só dobrando o joelho. E não é por aí. Aí a gente entra no nosso terceiro pilar, que é entender os passos complexos. Por exemplo, um piqué passé nesse caso aí, piqué chané, toda essa sequência aí é passo complexo. Eu pego um passinho de base, mais outro passinho de base, monto um Lego e ele vira um passo complexo. Aí a gente vai na nossa aula, pode dar uma pausa. Aí eu volto para mim, por favor, Juju. Eu vou lá na minha aula, na aula presencial, e eu quero copiar isso aí. E aí eu fico atrás do professor para entender para onde vira, para onde... Não é assim. Se você quer resultado rápido, não é assim que se deve fazer, não. Aprende o movimento, aprende. Depois a gente vai praticar, ok? Como é que eu faço para aprender esse movimento? A gente vai entender isso durante a nossa jornada. Pode voltar lá, Juju. E aí, depois desse nosso terceiro pilar, a gente vai entrar ali no nosso quarto pilar. Vamos lá. Olha, nosso quarto pilar é o balé inspiracional. É onde eu vou aprender a trabalhar o meu corpo de maneira que eu transmita graciosidade para quem está assistindo. Eu vou aprender a associar braço e cabeça, eu vou aprender a deixar meu braço leve. Vocês vão ver que não tem relação a minha balança com a minha graciosidade. Não tem relação. Eu vou mostrar isso aqui para vocês hoje. Show de bola, Tia Ju. E aí, para a gente entrar nisso, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre os fantasmas do balé.
Vamos lá? Pode deixar, pode tirar, obrigada. Vamos lá, fantasmas do balé. Me ajuda aí. Por que que você não fez balé até hoje? E quem faz balé, por que que tá aqui? De verdade. Por que que você até hoje não fez balé? Vamos lá. Balé adulto, né, tia Ju? Por que que você até hoje não fez balé? Porque minha mãe não me colocou. Pô, você já tá com quantos anos? Vergonha, não tinha dinheiro, não tinha escola perto. Dinheiro. Escola. O que mais? Sempre fui gordinha, riso, timidez. Timidez. O que mais? Por que você não fez balé até agora? Tenho vergonha de ir para uma sala presencial. Ok. Medo da exposição. Outras prioridades. Falta de alongamento. Outras prioridades. Não achava que o meu corpo fosse capaz. Show. Bora. Idade. Show. Trava mental. Show. Medo de exposição. Medo de errar. Quem aí tem medo de errar? Falta de disciplina. Vou pôr umas coisas aqui. Postura, não tenho postura. Não tenho graciosidade. O que mais, Ju? Falta de equilíbrio. Equilíbrio. Falta de coordenação. Coordenação. Falta de disciplina. Decorar sequência. Disciplina, coloquei. Aqui, não tem horário nas escolas, quem já foi procurar. Não tem escola. Tempo, não tem ninguém aí que tem falta de tempo? Oxi, como assim? Tempo. Filho pequeno. Tem um filho pequeno, não dá para fazer balé agora. Ah, eu até faço, mas as turmas são mistas. Achava que era só para criança. Show. O que acontece aqui, ó, galera? Vamos lá. Presta atenção nisso, hein? Isso é importante. Esses daqui são os fantasmas do balé para adulto. Ó, eu podia vir aqui, seria muito mais fácil para mim. E ali, colocar a cadeirinha, descascar a aula em vocês. Vocês iam sair frustradas, sabe? Algumas pessoas até felizinhas, outras frustradas, que não conseguem fazer. Amanhã, ninguém volta. Por quê? Isso aqui ia continuar na cabeça de vocês. Se você quer fazer uma atividade nova, seja ela qual for, você vai precisar acabar com isso aqui. Se for balé, então, depois de adulto, você precisa acabar com isso aqui. Se você não acabar com isso aqui acaba com você. Isso aqui acaba com o seu sonho. Você acreditar que para fazer balé depois de adulto, eu preciso ter o corpinho ideal, eu preciso ter 20 aninhos, 15 aninhos, eu preciso ter começado quando eu era criança. Tudo isso é mito. Mari, mas eu vejo as bailarinas lá na televisão e elas são magrinhas nas redes sociais. Criatura, reveja suas referências. Reveja suas referências. Por quê? As grandes companhias, lá as bailarinas profissionais das grandes companhias, elas estão trabalhando para uma empresa e essa empresa exige algumas coisas. Ninguém que começa balé depois de adulta é com o objetivo de ser uma primeira bailarina de uma companhia internacional. Porque se for, tem que atualizar, não dá mais. Né? As companhias contratam ali 18 anos, 20 anos. Não dá mais. A gente quer fazer balé por quê? Para realizar um sonho. Qual é a grande questão? A gente pega o danado do balé, coitado do balé. A gente pega o balé e coloca ele lá num pedestal. Aí a gente olha e fala, nossa, é tão lindo. Ai, é tão leve.
Ai, é tão mágico. Ai, é tão, né? Tem que ser tão magrinha. Ai, tem que ser tão novinha. Ai, tem que ter começado quando criança. E aí você coloca o balé no pedestal e aí você se distancia. Cada vez você fica mais distante de algo que você quer. Tira o balé do pedestal. Balé não tá lá no pedestal. Balé é uma dança como outra qualquer. Assim como tem jazz, zumba, funk, balé é uma dança. Cada uma dessas danças tem a sua técnica para fazer. O balé tem a técnica dele para fazer. Mas balé não é só para as bailarinas profissionais. Existe um negócio chamado balé adulto. Então, a primeira coisa que a gente precisa quebrar é isso aqui. E o que acontece? Às vezes você fala assim, não, eu sei disso, mas é que eu tenho vergonha. Por que você tem vergonha? Já parou para pensar? Por que você tem vergonha? Sabe por que a gente tem vergonha? A gente tem vergonha porque a gente está fora do peso. Ah, eu tenho vergonha porque eu não tenho mais 15 aninhos. Ah, eu tenho vergonha porque eu vou errar, eu não sei, eu não comecei quando criança. Tudo isso aqui volta para isso aqui. Tudo isso volta para isso aqui. Ah, medo da exposição. Meu Deus, vão ver que eu estou acima do peso. Vão ver que eu vou errar, eu não comecei quando criança. Tudo isso volta para cá. A gente precisa acabar com isso aqui. Isso aqui, ó. Ah, eu não tenho flexibilidade. Cara, você não vai começar chutando a perna aqui não, viu, fia? Mesmo tendo flexibilidade, você vai aprender os passinhos baixinho. Por quê? Você precisa entender como rodar o quadril. Depois que a gente chuta a perna aqui. E aí você vai chutar no seu máximo. Sim? Então, trabalho de flexibilidade, da postura, tudo isso são trabalhos pontuais. Trabalhar sua graciosidade são coisas pontuais. A gente vai entender como que a gente faz isso aqui. Só que isso aqui são trabalhos. É só a gente tirar lá, tira, ó, 15 minutos. Pega 15 minutos do seu dia e foca em trabalhar isso aqui, dá um mês. Por 15 minutos no seu dia, todo dia 15 minutos, trabalha lá a flexibilidade. Avalia a sua flexibilidade antes e depois. Você vai melhorar. Tudo isso aqui dá pra gente trabalhar. Agora, isso aqui, se eu não acabar com essa porcaria, você não volta amanhã. Você não vai fazer balé se você não acabar com isso aqui. E sabe como é que a gente acaba com isso aqui? Vendo, criando novas referências. Se você só segue bailarina novinha lá no Instagram, para com isso. Começa a seguir bailarina adulta da vida real. Começa a seguir bailarina que é gente como a gente. Sim? Vai lá, tia Ju. Coloca pra mim. Gente como a gente aqui, tia Ju. Bailarinas da vida real. Você que tá aí pensando, ai, eu já passei da idade, tô com 40, 50 anos. Assiste esse vídeo aqui. Vamos lá. Olha só. Kathleen, 23 anos, começou balé depois de adulta. Hoje tá dançando variação e já tá nas pontas. Sim? É possível? Sim, é possível. Mas você precisa ser a primeira a acreditar que é possível. Ah, Mari, 23 anos é fácil, né? Ser graciosa com 23 anos. Tá aí, ó. A Lu, 41 anos. Começou balé depois de adulta. Vamos lá, vamos lá. Todas elas fazem aula em casa. Essa Marcelânia, 45 anos, começou balé depois de adulto. Dançando, ó, variação de repertório. A Marlene, que eu já mostrei aqui também, ó, 47 anos, dançando variação de repertório. Começou balé depois de adulta. A Ana, 52 anos, várias lesões de tornozelo e joelho. Tá ali, ó, começou ponta agora também. Terezinha, 54 anos, cheia de debilidades físicas ali, tá aprendendo balé depois de adulta. Ana Cláudia, 55 anos, aprendendo balé depois de adulta. Rosângela, 55 anos, aprendendo balé depois de adulta em casa. Todas elas aprendendo em casa.
Maria Rosy, 57 anos. Sim, também quase infarto quando eu vejo ela dançando, mas 57 anos, começou depois de adulta. Ela não é graciosa, gente? Todas elas que eu estou mostrando são graciosas ou não? Esse é o ponto. A gente fica olhando para a direção errada. Janaína, 57 anos. Graciosa, domina o corpo. Começou depois de adulta. Total controle do corpo, a Jana. Josefa, 61 anos aí nessa imagem, vai ter uma outra dela com 63. Soninha que tá aí na live, 61 anos, já tá nas pontinhas dos pés, né, Soninha? E vocês vêm me falar que com 30 não dá mais? Ah, que isso? Linda referência. Aí, ó, agora a Josefa com 63 já dançando balé de repertório, fazendo pirueta de quinta, meu bem. 63 anos. 67 anos. A Célia começou depois de adulta. 75 anos, Maria José, hoje tá nas contas. Aí ela tá dançando balé de repertório. Começou depois de adulta. E você vem me falar que tem vergonha porque tem 30, 40, 50, 60? Não, que tá errado. Eu não tô falando que isso é besteira, tá bom? Tudo isso aqui, ó, cara, se você sente isso, você precisa resolver, porque isso não é frescura, não é besteira. Não dá simplesmente para eu colocar um papel no meu espelho, olhar todo dia e falar eu posso. Não, tem que trabalhar aqui dentro o que você pode. E você pode. Como é que eu trabalho isso? Criando outras referências, mudando o meu olhar de direção. Se eu só olho para cá, vejo só menininhas novinhas fazendo balé, magrelinhas, é isso que eu vou acreditar, é esse mundo que eu crio para mim. Agora, quando você começa a participar de um evento como esse, quando você vai lá participar do grupo do Facebook e você vê mulheres de 60, 50, 40, 70, 20, você vê essa diversidade. Aí você começa a descobrir um mundo novo. Eu chamo de mundo paralelo do balé online. Aqui a gente tem um mundo diferente. Sim? Então, a partir de hoje, você vai guardar esse vídeo na sua mente, assim, ó, borbulhando, e vai falar, cara, se aquelas mulheres se tornaram bailarinas dançando solo, algumas estão até na ponta, Zezé, 75 anos na ponta? Não. Então, eu posso. A partir daí, na hora que você vê isso, você fala, não, então eu posso, aí você diz isso aqui. E aí vai ter pessoas que vão me falar, não, mas é que eu tô acima do peso. Vamos lá, Tiju. Olha, bailarinas com biotipo totalmente diferente, né? A gente olha lá as bailarinas de grandes companhias, magrelinhas e parará, a gente olha para a Marlene e fala, não, ela não é bailarina. Agora, quando você vê ela dançando com essa graciosidade, você tem coragem de me falar que ela não é uma bailarina graciosa, segura do que ela está fazendo? Janaína, biotipo totalmente diferente. Totalmente diferente. Graciosa, acompanhando cabeça. Camila começou balé com 120 quilos. Não tem graciosidade? Vocês acham que graciosidade tem a ver com o peso da balança? Olha a Camila dançando. Michele, linda, graciosa, sorrindo. Ó, pirueta perfeita. Gente, a idade não define se você vai ser bailarina adulta ou não. O peso não define se você vai ser graciosa ou não. Ter começado desde criança não define. Isso é mito. Mito. A gente acaba criando com referências, vendo, estando aqui no evento e vendo o que vocês estão vendo. E vocês vão ter a oportunidade de conversar com algumas delas
Na quarta aula, vai ser uma coisa super fora do comum que a gente já fez aqui. Na quarta aula, vocês vão ter a oportunidade de falar com elas, de perguntar, escuta, como que é esse negócio de fazer balé em casa? É sério mesmo isso? Como que é esse negócio de dançar em balé, um solo em 3 meses? É de verdade? Você fez isso mesmo? Você vai poder perguntar isso para elas. Combinado? Beleza. Dito tudo isso, a gente eliminou aqui alguns fantasmas. Beleza. Eliminados os fantasmas, a gente vem para uma pergunta muito importante. Ah, não, realmente eu posso fazer balé depois de adulta. Mas para que eu vou fazer balé depois de adulta? Você fala sério. Para que você vai querer fazer balé agora, depois de adulta? Para quê? Sua vida já é tão corrida, já é tão cheia de coisas. Você está aqui mais de uma hora escutando uma louca falar. Tá esperando para fazer uma aula prática, a louca tá falando. Para que fazer isso? Vamos lá? Então vamos lá, me ajudem. Para quê? Por que isso é importante, gente? Se eu não sei isso, eu paro, eu desisto. Ok? Vamos lá. Para que fazer balé depois de adulta? Primeira coisa, e colocarei, Tia Ju? Sentir realizada, para minha saúde mental e física. Então, ó, realizar sonho, atividade física, Satisfação. mental, um hobby, certo? Uhum. Desligo de tudo. Isso, diminui a tensão do dia a dia. Para mim mesma. Para mim mesma. Aí a gente entra no sentir viva. Melhora a postura. Sentir viva. Aí a gente coloca a postura aqui em atividade física, tá? Para ser feliz. Para ser feliz. Agora eu gostei. Sentir viva, desafio. Para ser completa, sonho, missão de vida. Show, galera! Então vamos lá. Vamos entender essa parada aqui. Olha só. Realizar um sonho é importante? É fundamental. Por quê? A gente nasce, aí a gente sonha quando é criança. Nossa, como a gente sonha. Você é dentista, você é professora, você é bailarina, você é astronauta, não é? Aí a gente começa a crescer um pouquinho, começa a destruir esses sonhos. Aí a gente entra na vida adulta, correria, trabalho, marido, casa, cachorro, papagaio, periquito. A gente vai ficando para trás. Chega uma hora que você para de passar hidratante. Chega uma hora que você para de lavar o cabelo de vez em quando. Fazer a unha é só em dia de festa. Sim? Se a gente não tomar cuidado, é nisso que a gente chega. Então, quando a gente tem a oportunidade de realizar um sonho depois de adulta, é uma maneira da gente reviver, reaviver. Sim? Vamos lá. Realizar um sonho é fundamental. Atividade física, mental, postura, tudo isso é benefício. É hobby, tá? É uma maneira de eu diminuir minha tensão do dia a dia, é um momento que eu tenho para mim, comigo mesma. Além disso, me sentir viva, porque o balé ele vai te desafiar o tempo todo. O tempo todo. Balé é desafio. Ele vai te desafiar o tempo todo. Pensa na Zezé aprendendo ponto aos 75 anos. Será que ela está se sentindo viva? Com certeza. Além disso, alguém falou aqui, ó. Me sentir feliz, me completa. Tem um pesquisador que um psicólogo, ele fez uma pesquisa bem longa, até vou resumir aqui só para vocês entenderem. Para entender o que traz felicidade para as pessoas. Olha isso que interessante. O que traz felicidade para as pessoas? Não é dinheiro, tá? Ele concluiu que não é dinheiro. Mas não vai entrar nesse quesito, não. Felicidade é uma mistura de competência com desafio. Essa é a conclusão que ele chegou. O que acontece? Uma pessoa que tem muita competência numa coisa. Deixa eu ver. Eu tenho muita competência em ensinar balé. Sim? Ensinar um tandi, que é um passo mais simples do balé. Cara, eu tenho o máximo de competência para ensinar um tandi.
Ah lá, tocar violão, desenho, escrita, show de bola. Vamos tocar violão. Tocar violão. Super competência você tem para tocar violão. Aí pega uma musiquinha lá, qual musiquinha mais? Parabéns para você. Parabéns para você ou Legião Urbana, né? Legião Urbana pega você uns toquinhos só. Pega um negócio que não tem desafio nenhum. Como que a gente se sente aqui, ó? Cara, o nível de desafio, ele é baixo. Eu tenho muita competência para aquilo, mas o meu nível de desafio, ele é baixo. Como você se sente? Normalmente, tédio. Se eu tiver que dar uma aula só para ensinar Tandi, eu acho que eu infarto. Por isso que eu não fico só no Tandi. Eu ensino outras coisas. Por quê? Eu tenho competência, eu quero mais desafiar mais. Eu quero mais desafio, eu quero ver que eu consegui ensinar. Eu quero tocar outras coisas, eu quero algo mais desafiante. Senão a gente entra no tédio. Aí tem um outro negócio, que é quando a gente tem pouca competência. Então, coloca agora uma coisa que vocês não têm nada de competência. Vamos colocar balé, tá bom? A maior parte das pessoas aí não fazem balé ainda. Então, a competência do balé é baixíssima. E aí, eu venho aqui e dou uma aula para vocês de 3 horas prática, fazendo fouetté, que é aquele giro que faz assim, ó, que é o giro mais difícil que tem no balé. Sim? Como é que você vai se sentir? Como que você vai se sentir se você tem pouca competência para fazer algo muito difícil, muito desafiante? Provavelmente frustrada. E aí, isso aqui, gente, isso é a infelicidade. Quando eu começo, eu pego um bagulho muito difícil, vou lá para aula presencial fazer aula com as negas que faz aula há 10 anos. Eu me sinto frustrada, porque minha competência é baixa, mas meu desafio é gigante. Ou não, eu já faço aula, já fiz balé muito tempo e vou lá e começo a fazer aula com meninas muito iniciantes. Eu me sinto no tédio. Isso não traz felicidade. Sim? O que traz felicidade? Ele descobriu que é um negócio que fica aqui, chamado flow. Eu não vou entrar nisso, tá? Mas flow, estado de flow, é quando a gente perde noção do tempo. Sabe assim? Você tá fazendo um negócio que você perde noção do tempo e não assistir Netflix. Sim? É uma coisa que te desafia e você consegue realizar. Sabe? O nível de desafio, ele é alto, mas eu consigo fazer. Isso é felicidade. É aí que as pessoas se sentem felizes. É por isso que muitas pessoas trabalham em empresas, muitas vezes até em empregos que não gostam tanto, e no final de semana ela tem aquela atividade para fazer, porque aquilo traz o estado de flow para ela. E aí eu te pergunto, o que é que você tem hoje que te traz o seu estado de flow? De verdade. Você com você. O que você tem hoje que te leva nesse estado de felicidade? Algumas pessoas não têm. A grande maioria. Por quê? A gente se entupiu tanto de coisas para fazer, para promover, que são tarefas de adulto. E a gente esqueceu de sonhar. A gente esqueceu da gente. A gente chega na vida adulta esquecendo da gente. E que bom que a gente está aqui agora falando disso. Porque pode ser que algumas pessoas vão descobrir isso só quando não der mais para rever. Tudo bem? Ok. Dito tudo isso, a gente já entendeu para que fazer e agora a gente vai falar onde a gente pode chegar. Onde você pode chegar fazendo balé? Onde que eu posso chegar fazendo balé depois de adulta? Onde você acha que você pode chegar fazendo balé depois de adulta? Nas pontas. Ah, show! Pontas. O que mais? Realização de um sonho antigo. Show! Céu é o limite. Céu é limite. Gosto. Onde eu quiser. A gente não tem clareza, né, de onde a gente pode chegar. E aí, o que vai acontecer? Gente, é lindo e romântico a gente falar que balé é um sonho, que é o sonho da minha vida, e que é lindo e romântico. Só que o seu cérebro, ele não é lindo e romântico. O seu cérebro, ele é cruel. O seu, o meu, da Tia Ju, de todo mundo. Na hora que você falar, eu vou fazer balé,
eu vou fazer o curso da Mari, ou eu vou me inscrever numa presencial. Na hora que você falar isso, o seu cérebro vai te perguntar, onde é que você vai chegar com isso? E se não for seu cérebro, vai ser seu marido. Vai ser vizinho, sua colega de trabalho, sua mãe. Alguém vai te perguntar isso. Muitas vezes é a gente mesmo. E aí a gente precisa saber responder. Onde eu vou chegar? Colocar no palco, nas piruetas. Show! Ó, primeiro ponto que eu posso chegar, cara, saúde física e mental. Isso é indispensável. Cara, não, eu preciso fazer balé, eu vou fazer, mas onde você vai chegar com isso? É a minha saúde física e mental, é a minha atividade. Acabou, morreu a discussão. Cada um tem a sua atividade. E se não tem, deveria ter. Ah, não, ele prefere, né? O marido prefere jogar tênis. Ok, eu prefiro fazer balé. Pronto, tá explicado. Você explica para você mesmo. Eu tô dando ferramentas para vocês aqui, para vocês usarem com vocês e com os outros. Sim? Onde mais eu posso chegar? Cara, você pode chegar nas pontas, dançar de titi, dançar no palco, ir para uma escola presencial, ter a coragem de fazer presencial, dançar repertório, como eu mostrei nas alunas. Você pode dançar para você pode dançar para sua família, você pode dançar na igreja, você pode ajudar no ministério da igreja, você pode se tornar uma professora. Ah, mas eu não quero ter escola, tá? Você pode ajudar numa ONG. As possibilidades de onde você pode chegar começando o balé depois de adulta, elas são infinitas. Só que você tem que começar. Tudo isso é possível desde que você comece. Show de bola? Tudo isso é possível desde que você comece. Ok? O que a gente vai fazer? Uma meia. Opa, nublei aí, voltei. Uma meia, mexi muito rápido. Meia de tênis, sim. Uma cadeira. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar a meia no meio do pé. Sim? Quem já fez balé, tem sapatilha aí, aproveita. Coloca a sapatilha e te ajuda a funcionar. Coloca a sapatilha. Mas quem não tem, ó, uma meia, tá vendo? Ó, eu dobrei ela aqui, ó, no meio do pé e deixei o calcanhar de fora. Pra que isso? Para o calcanhar servir de breque. E aí, a gente vai usar a cadeira, o encosto da cadeira, para a gente apoiar. Não é para usar o encosto da cadeira como muleta, sabe assim? Descarregar todo o peso. Não. É só um leve apoio, ok? E aí, a gente vai precisar da barra, da meinha. Não se preocupe com esse chão, tá? Esse chão aqui é um chão para eu dar minhas aulas de ponta. E aí eu coloquei aqui hoje, ok? Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Primeira coisa. No balé, a gente precisa tudo no balé fazer com as pernas rotacionadas para fora. Por quê? A gente ganha mais liberdade de movimentação para subir as pernas. Se eu faço paralelo, meu osso bate e bloqueia. Então, eu preciso girar para que minha perna suba. Então, tudo no balé a gente faz com as pernas viradas para fora. Esse andeor, que é essa rotação externa, esse andeor, ele nasce do nosso quadril. Então, é o meu quadril, põe a mãozinha aqui do lado, ó, e gira, você sente o osso do fêmur mexendo aqui dentro do seu quadril, sim? E aí eu abro as perninhas. Primeiro erro que as pessoas cometem. Elas querem fazer o andeor assim. 180. Não consegue nem ficar em cima das pernas. Não. Tem que ser um andeor confortável. Então, eu abro o máximo que eu puder, mantendo o meu dedão na direção do meu joelho. Se o meu dedão passa, põe a mão no meio do seu joelho, ó. Se o meu dedão passa a direção do meio do meu joelho, eu começo a forçar o meu joelho na frente. Sim? E aí, isso é uma coisa que machuca. Quem está aí preocupado em se machucar fazendo aula em casa, presta atenção nisso. Por quê? Isso machuca tanto em casa quanto no presencial. Eu sempre vou fazer esse andeor respeitando a linha do meu joelho. Então, ó, o andeor da Tia Mari que demonstra, né, faz aula, dá aula todo dia, é aqui. Não é aqui.
Aqui eu forço meu joelho. O melhor da Tia Mara é aqui. É aqui que eu vou trabalhar. Ok? Aqui, a gente vai trabalhar sempre com essas pernas rotacionadas para fora. E no balé, a gente ou tá com o joelho esticado ou a gente está com o joelho dobrado. A gente nunca tá com o joelho mal mesmo. O que é isso? Olha só. Aqui, qual é a percepção que vocês têm do meu joelho? Ele está esticado, dobrado ou mal mesmo? Esticado, dobrado, mal menos ou errado? Não, errado também, né, tia? Esticado, dobrado, mal menos ou errado? Ok. Ele não está esticado, ele está solto, ele está mal menos. Sim? O que é esticado? Esticado é quando a gente põe força no joelho. Só que qual força? Não é empurrar ele para trás. Se eu empurro o meu joelho para trás, eu machuco as estruturas do meu joelho, eu forço o meu joelho. Então, eu tenho que esticar meus joelhos puxando a patela para cima. O que é a patela? Esse ossinho que está na frente do meu joelho. Esse ossinho se chama patela. Quando você coloca a mão assim, ó, e faz isso, testa aí. Você sente a patela, um ossinho mexendo aqui na frente. O que eu vou fazer? Eu vou, com a coxa, puxar essa patela para cima. É como se eu quisesse trazer meu joelho para cima. Eu não empurro para trás. Faça aí devagar para você sentir, ó. Empurra para trás devagar. É uma pressão indo para lá. Não, não é assim que eu vou esticar meus joelhos. Eu vou esticar puxando os meus joelhos para cima. Eu bato a mão na minha coxa, ela tá dura. Mas ela não tá empurrando para trás. Sim? No balé, ou a gente tá assim, ou a gente tá com o joelho dobrado. Ok? Então, ó, toda vez que eu falar puxa a patela para cima, eu estou querendo dizer ative as coxas para esticar os joelhos, ao invés de empurrar seus joelhos para trás. Sim? Isso que eu estou ensinando aqui para vocês é o primeiro pilar do meu método, é consciência corporal. No meu treinamento, você jamais vai fazer qualquer exercício sem entender como que você estica o joelho, como que você encaixa o quadril e tudo mais. E aí, lá dentro, você faz exercícios para deixar isso automático. Porque também não dá para toda hora a gente ficar pensando nisso, tá? Mas aqui a gente não tem muito tempo para isso. Então, vamos lá. Primeira coisa, vou colocar meu andeol e vou colocar os pés em primeira posição. A gente vai fazer um exercício muito simples agora, tá? Coloquei lá, puxei minhas patelas para cima, preparei meu braço. E aí, a gente vai levar, a gente vai fazer, ó, vou mostrar para vocês como que funciona quando a gente só pratica balé. Mesmo você começando do zero agora, ok? A gente vai praticar balé. Você chegou lá numa aula, então vamos lá. Copia aí de mim, precisa de costas, porque é mais fácil você copiar. Copia aí de mim. Então, na primeira posição, preparei lá. E aí, vou fazer tandi à frente, fechou, tandi à frente, fechou, afundo, plié. Desceu. Tandi ao lado, fechou, tandi ao lado, fechou, afundo, plié. Desceu. Tandi atrás, fechou, tandi atrás, fechou, afunda o plié, estica. Meia ponta, gruda na perna, puxa o passê, voltou, desceu. Vamos lá. Vou repetir aqui. Preparei lá, 7, 8. Copia aí comigo. Tandi à frente, fechou. Tandi à frente, fechou. Demi-plié. Tandi ao lado, fechou. Tandi ao lado, fechou. Demi-plié. Tandi atrás, fechou. Tandi atrás, fechou. Demi-plié. E agora o passê. Sobe, voltou, desceu, finalizou. Sim? Esse exercício que a gente vai fazer hoje. O que acontece aqui? Perceba o seu corpo. Você sentiu alguma dorzinha, algum trabalho muscular? Perceba o seu corpo. O que eu vou fazer agora? Vou te ensinar de outro jeito. Agora, eu vou te ensinar balé. O que vai acontecer aqui, ó? Quando você vem numa aula comigo no Zoom, por exemplo, né? Não é de sábado eu vou explicar um pouco mais, mas quem é meus alunos vem fazer aula no Zoom, é isso aqui que eu faço. Tandi, 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 plié, plié, passê, passê. Quando você vai numa aula presencial, é isso aí que você vai ter. Tandi, 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 plié, plié, passê, passê. Por quê? Para praticar balé, é rápido, não dá tempo de ficar explicando muita coisa, não. Nem nas minhas aulas online, nem nas aulas presenciais. Só que
Olha só se você tiver a oportunidade de aprender o passo a passo do movimento. Vamos perceber? Vamos lá. Estou aqui, você vai colocar. Vou fazer de lado. Vai colocar a mão na cintura. Sim, para aqui, ó. Já não quero que você preste atenção no seu braço. Eu quero que você só sinta a sua perna. Coloquei a primeira posição. E aí, puxei patelas para cima. Ao mesmo tempo que eu puxei patelas para cima, eu vou crescer as costas lá para o teto. E o meu bumbum que tá lá, medinha Anitta, eu vou puxar meu xixi para frente. Eu articulo o meu quadril para trazer esse meu xixi para frente. Tudo bem? Então, tô aqui, ó, mão na cintura. Pernas, os pés estão abertos confortavelmente, minhas patelas estão puxando para cima, meu xixi está empurrando para frente, minhas costas estão crescendo para o teto. Ao mesmo tempo que os meus ombros estão empurrando para baixo. Essa é a postura que você deve permanecer durante todo o exercício. Na verdade, durante toda a sua aula, mas enfim, durante todo o exercício. Então lá, como que a gente vai fazer o tandi a partir daí? Se você pensar, leva o pé lá na frente, você vai levar o pé andedã. Tá vendo meu calcanhar? No balé não é tudo andeor? Eu tenho que estar aqui. Só que eu falei para o meu cérebro, leva o pé lá na frente, pontinha lá na frente. E aí eu levo andedã. Não! Como é que eu tenho que falar para o meu cérebro? Meu cérebro não tem zóio para enxergar, não. Eu que tenho que passar a informação para ele. Calcanhar para frente. Meia ponta alta e estica a pontinha dos dedos. Volta para meia ponta, ou seja, dedos dobrados, eu vou tirar para vocês verem. Calcanhar para frente, meia ponta alta e estica a pontinha dos dedos. Volta os dedos, dedinho do pé para trás. Porque se eu voltar aqui, eu fecho a primeira. Aquela primeira que estava mal mesmo, fica pior. Sim? Então, a maneira como eu penso o exercício molda o meu corpo. Consegue entender isso? É totalmente diferente de eu apenas copiar o movimento. Aqui eu estou entendendo o que é um tandi. O que é um tandi? O tandi é um movimento em que a minha perna sai debaixo do meu quadril, levando pelo meu calcanhar, passa por uma meia ponta, estica a pontinha. Volta dedos, puxa o dedinho do pé para trás para eu conseguir voltar para a primeira, mantendo a patela para cima. Depois que você entende isso, o que eu vou sentir quando eu faço isso? Cara, ó, faz sem levar, leva pelo dedo. Quando eu levo pelo dedo, é tranquilinho, né? A perna tá lá passeando, sim? Tô aqui, ó, minha perna fica... Não tem força nela. Agora, quando eu tenho que girar, eu começo a sentir essa parte aqui, ó, da minha perna. Eu sinto essa parte aqui, dando uma gritadinha, porque ela tá tendo que levar o calcanhar para frente. E aí, na hora que eu puxo o dedinho, eu sinto essa parte aqui, ó. A sensação corporal é diferente. Quando eu faço aula, prestando atenção nisso, eu consigo ensinar melhor para o meu cérebro como reproduzir aquele movimento. Por isso é tão mais rápido dançar. Por isso minhas alunas conseguem dançar em menos de 3 meses. Porque elas ensinam para o cérebro dela isso. Como é que elas ensinam isso? É na minha aula ao vivo no Zoom? Nem a pau. Não tem tempo para isso, não. Elas têm um conteúdo gravado que elas estudam sozinhas em casa. Se você faz aulas presenciais hoje, adulta, começou adulta, e não estuda sozinha em casa, tá dando um tiro no pé. Você vai ficar uns 3, 4 anos para aprender o que você poderia aprender sozinho em casa. Não estou falando que você não tem que fazer presencial. Presencial, ele tá lá para te desafiar. Presencial é isso aqui, ó, é o teu desafio. Agora, a sua competência é você entender isso aqui. Para entender isso aqui, você tem que... Não dá para ter a música. Vai, tandi, tandi. Faz isso com a música para você ver. Não dá para parar para pensar. Eu preciso de um tempo, 15 minutos por dia, 15 minutos por dia. Hoje eu vou estudar o tandi. Peraí. Calcanhar para frente, cresce as costas, meia ponta alta, estica a pontinha. Volta, dedinho para trás, dedinho para trás, dedinho para trás. Filmei. Vou lá olhar o meu vídeo. Nossa, ó, meu bumbum saiu. Nossa, ó, o meu peso do corpo saiu junto com a perna.
Aí eu começo a me corrigir. Isso é aprender balé. A gente vai falar bastante disso amanhã, tá? Mas hoje eu só quero que você sinta isso no seu corpo, ok? Vamos lá. Tô lá no meu tandi, cresce, leva pelo calcanhar, meia ponta alta, estica, volta puxando pelo dedinho. O que acontece aqui? Muitas mulheres adultas, homens também, quando começam a aprender balé, comete alguns erros aqui no tandi. O primeiro erro é o que eu chamo de foi-foi, que é dobra, leva a perna, estica, volta, dobra e estica de novo. Não tem isso, amor. Não tem isso. Mari, mas as pernas não cabem. Não cabe porque você esqueceu de tracionar o seu corpo para cima. Relaxa o corpo, tira o tandi e volta para você ver. Ó, nem a minha cabe. Vou dar uma dobradinha. Não, eu tenho que tracionar. Quando eu traciono meu tronco todo para cima, eu crio espaço no meu quadril. E aí eu consigo levar esse pé lá para frente. E voltar esse pé. E levar esse pé. E voltar esse pé. Sem precisar dobrar o joelho. Um outro erro comum de iniciante é quando a gente leva o peso do nosso corpo junto com a perna. Então, eu estou levando todo o meu peso lá para a perna da frente, ó. Não tem como tirar ela do chão. Não, o meu corpo fica em cima da perna de base, que é a perna que está na cadeira, que está trabalhando. Ela está fazendo força de puxar a patela para cima, empurrar xixi para frente, crescendo para o teto. Tudo bem? Então, no tandi, a gente vai prestar atenção. Primeiro, na nossa postura, pés abertos, pernas abertas no andeor. Pernas abertas no andeor confortável. Puxando a patela para cima, empurrando o xixi para frente, crescendo as costas, fechando as costelas, mão lá do ladinho, ombros para baixo. Agora se concentra no calcanhar indo para frente, joelho mantém esticado e esticou. Volta pelo dedinho, crescendo, 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 o joelho esticado, sem levar o peso do corpo. Isso é um tandi à frente. E o tandi ao lado, Mari? Meu Deus, tudo isso? Sim, tudo isso. De novo, ao lado. Cresce, mesmas coisas. Calcanhar, calcanhar, calcanhar. Estica, dedos, calcanhar, volta pelo dedinho, dedinho puxando para trás. Quando for fazer atrás, mesma coisa, só que calcanhar fica para frente. Dedinho é que vai agora. Dedinho é quem vai, calcanhar é quem volta. Sim? Depois a gente tem no meio da nossa sequência um plié. E aí as pessoas fazem plié, faz plié aí. Plié, estica. Perceba como você sente o seu plié. Plié, estica. Plié, estica. Plié, estica. E as pessoas falam, faço balé. Faço balé, caramba. O que é o plié? No plié, eu preciso pressionar o chão com os pés, principalmente calcanhar e dedinho do pé. Se eu só pressiono com o dedão e tiro o dedinho, o meu pé, o meu arco do pé, que é essa curvatura aqui, ó, ela desaba. Deixa eu ver um ângulo aqui. Ela desaba para frente. Tá vendo? Ó, o dedão tá no chão e o dedinho tá fora. Não, é o contrário. Por quê? Se eu faço plié assim, os meus joelhos vão para frente. Ó, percebe que eles estão para frente da linha do meu pé? Quando eles vão para frente da linha do meu pé, e eu tô andeor, eu forço essa região aqui do meu joelho, que é cheia de ligamento, cápsula articular, um monte de coisa. E aí o que acontece? Machuca o meu joelho. E aí eu tenho medo de fazer aula online, não ter um professor me olhando, achando que o meu professor realmente vai conseguir corrigir isso em mim lá na sala de aula. Que tem 10, 15 alunos para ele olhar fazendo isso. É difícil, gente. Você tem que saber se corrigir para não se machucar. Sim? Então, eu tô lá, o que eu vou fazer? Pressiona o dedinho do pé no chão, calcanhar. Conforme eu faço o plié, o meu quadril empurra para frente, ao mesmo tempo que o meu joelho puxa para trás. Faça isso aí. Sente, ó, o bumbum femoral aqui, ó, duro. Por quê? Tô empurrando o xixi para frente, puxando o joelho para trás. Aí eu tô ativando a musculatura de trás da minha perna. Meu joelho não vai para frente. Eu ativo essa musculatura de trás, ele abre. E aí eu não corro risco de machucar o meu joelho e trabalho o plié para ganhar potência para salto, para pirueta. Show? E o último, o passé. Ah, tô aqui. E aí o passé, é só puxar lá e voltar. Não. Vamos lá.
Passeio não é só puxar lá e voltar. O que eu preciso fazer no passeio? Primeira coisa, se você pensar em só puxar, o que acontece com o pé? Ó, longe da perna e aí ele gruda e sobe. Não. Eu vou trazer a minha meia ponta para perto da perna, estiquei a pontinha. Vou subir passando a pontinha do dedo lá na perna. Quando eu falo pontinha do dedo, veja, já dá para ver. Não é isso aqui, ó. É a pontinha do dedo. Isso significa que a sola do seu pé está gritando assim, sua louca! Quando ela gritar sua louca, significa que você está esticando o pé. Percebe? Nossa, eu achei que balé fosse mais fácil. Tem como ficar mais fácil. Mas a gente precisa saber esses detalhes. Senão a gente demora muito tempo para dançar. Tudo bem? Por isso que minhas alunas conseguem dançar em menos de 3 meses. Porque elas aprendem em detalhes. Elas ficam estudando 3 vezes por semana balé por 2 meses e 3 semanas. Para depois elas chegarem na coreografia e conseguir fazer. Sem nunca ter pisado numa sala de aula. Mas porque elas tiveram acesso aos detalhes. Elas tiveram tempo para em casa perceber, ai não, tô sentindo a ponta tô sentindo atrás dos dedos, não a pontinha. Ai, agora eu senti a pontinha. Nossa, tá certo. Filmei, vi. Sim? E aí a gente vai puxar esse passê aqui. Cuidado! O meu passê, ele está aqui, na altura do joelho, aberto. E ele tem essa obrigação mesmo, porque eu faço isso todos os dias. Todos os dias eu faço um passê. Para mostrar para um aluno, para ensinar alguma coisa, todos os dias. Quantas vezes você faz passê na semana? Primeira vez? E aí você olha para o meu passê, seu passê está aqui, você olha para o meu e fala, ai, mas não está igual dela. Não, não vai estar mesmo. Não pode comparar laranja com banana. Banana é uma coisa, laranja é outra. Eu sou uma coisa, você é outra. Eu tenho uma genética, uma experiência, uma vivência com dança e você tem outra. Sim? Não se compare. Cara, eu tô puxando o mais alto que eu posso esse passê, tô empurrando esse joelho para trás, tô empurrando o meu xixi para frente o máximo que eu posso. Nossa, Mari, não consigo fazer mais força que isso. E tá aqui, tá tudo bem. A gente vai trabalhar depois. Flexibilidade, força para ele abrir mais. Mas um passeio aqui, se esse é o seu máximo, não é errado. Tá certo. Se você tá trabalhando no seu máximo, tá certo. E aí a gente cria de novo a referência de que tem que ser aquele passeio rasgado com a perna lá atrás. Você tá no seu máximo? Tá certo. É isso. Show? Então, o que a gente vai fazer agora? Vou colocar na música e a gente vai fazer a sequência. Super lentinho. Preparei lá 7, abri o braço 8. Calcanhar indo pra frente, cresce o corpo, meia ponta alta, esticou a pontinha. Meia ponta, volta, puxando pelo dedinho, cresce, cresce, cresce. Levei ao lado. Um só, tá? Meia ponta, estica a pontinha. E volta meia ponta, cresce, cresce, cresce. Levei atrás, meia ponta, estica a pontinha. E volta, calcanhar para frente, calcanhar, calcanhar. Demi-plié, dedinho no chão, calcanhar no chão, joelhos para trás, xixi para frente. Esticou. Meia ponta, grudou na perna, puxei o meu passeio mais para trás, xixi para frente o máximo possível. E aqui eu vou ficar. Soltei barra. Mãe do céu, eu tô caindo. Cresce pro teto, cresce pro teto, cresce pro teto. E daqui, voltei, coloquei a primeira e terminamos. Sim? O que vai acontecer? A gente vai passar na música super lento. Eu só quero que você perceba o seu corpo, tá bom? Pra gente comparar. Primeira. 7, 8. E cresce o corpo, calcanhar para frente. Meia ponta alta. Estica. Volta, puxando dedinho para trás, cresce o corpo, cresce o corpo, cresce o corpo, cresce o corpo. Chegou ao lado. Meia ponta alta. E estica. E meia ponta, cresce o corpo, cresce o corpo, cresce o corpo, estica os joelhos. Cheguei a primeira. Atrás. E dedinho para trás, cresce o corpo, cresce o corpo, cresce o corpo, meia ponta alta, estica. Meia ponta, calcanhar para frente, chegou. Agora, demi-plié, aperta o chão com o dedinho, calcanhar, joelhos para trás, xixi para frente, e estica puxando patela para cima. E
gruda o pé, estica, puxa o passeio. Cresce pro teto, solta o braço devagar, cresce pro teto. E desceu, tocou o chão, fechou. Cheguei. Cadê meu celular? Tá aqui. E aí? Conseguiu perceber o seu corpo? Percebe como é diferente o nosso corpo quando a gente aprende os detalhes do processo? Quando eu aprendo os detalhes do tandi, do passé, do plié, aí eu consigo pôr força no lugar certo, evitar as forças do lugar errado, evitar os erros que acontecem. Aí eu consigo entender o movimento. Aí eu posso repetir isso várias vezes, conseguir isso aí. Aí eu posso repetir isso várias vezes e entender, fazer meu corpo entender o que é um tandi. Aí eu vou para uma aula. Aí eu vou lá fazer 2 tandi rapidinho. Aí eu vou me desafiar, porque eu desenvolvi minha competência. Aí eu tenho condições de realmente chegar no meu estado de flow. Agora, se eu chego na aula, tandi, plié, passé, eu vou ficar frustrada. Sim, amanhã não. Quarta-feira a gente vai ter a nossa segunda aula, tá? Hoje já tá ficando longa demais, eu não vou conseguir dar atenção para isso agora. Mas na nossa segunda aula, a gente vai entender como que o nosso cérebro aprende balé depois de adulta. Como que eu faço para aprender mais rápido isso? Porque é muita coisa. Como é que eu vou fazer o tandi pensando em todas essas forças? Como que eu deixo isso automático? Amanhã a gente vai entender isso e fazer a parte prática. Sim, aí a gente vai fazer tandi, vai fazer GT, a gente vai fazer outros passos, a gente vai fazer uma barra amanhã. Sim, se prepare, porque assim, ó, hoje 90% do tempo a gente usou conversando para quebrar algumas coisas que são importantes, tá? Amanhã vai ser o contrário. A gente vai conversar pouco e fazer muito. Amanhã não, quarta-feira. Quarta-feira, a próxima aula. A gente vai conversar pouco e fazer muito. Por quê? Agora você tem condições de começar balé. Agora você sabe para quê, onde você pode chegar, quebrou seus fantasmas. Aí, próxima aula, prática. Sim, a gente vai ter minutos de conversa ali. Combinado? Vamos fazer um stories e me marca lá, cara, eu tô aprendendo balé. Quero ver, Tia Ju, primeiro desafio. Porque eu vou estar desafiando vocês o tempo todo. Eu desafio os meus alunos o tempo todo. Porque assim a gente cresce. Ok? E aí, ó, vamos lá, vamos fazer stories? Preparados aí? Vamos fazer um selfie, né? Ó, tia Mari vai ficar aqui para você fazer uma selfie do lado de cá. Sim, eu vou fazer assim, ó, vai parecer que você tá lá comigo. Preparado aí? Preparado? Pegar o celular aí. Pegar o celular? 3, 2, 1, X. Vai ficar legal isso aí, vai parecer que tá ali junto. E aí, ó, vai lá, me marca, tá bom? Me marca nos stories, marca lá o Balé Online, @Balé Online, enfim, posta nos seus stories. Porque quando eu posto que eu tô fazendo balé, Mari, nossa, não, ainda não tô preparada para isso. Cara, não precisa mostrar você, então mostra a sapatilha. Segura a sapatilha assim na frente da tela, bate a sapatilha, o caderninho de anotação. Mas, o que você vai estar fazendo? As pessoas ao seu redor vão olhar e falar assim, nossa, a Ana Cláudia faz balé? Nossa, mas na idade dela, com o físico dela, é possível? Aí depois vê uma foto da Ana Cláudia dançando, né, com um figurino. Nossa, ela faz balé mesmo? Coisa estranha. Aí depois vê um vídeo da Ana Cláudia dançando. Aí fala, nossa, que coisa linda. Eu nem sabia que podia fazer balé nessa idade. Aí vou perguntar para ela onde é que ela faz. É assim, gente. É assim que a gente muda as coisas. Não é batendo de frente, na minha opinião, tá? Não é indo lá, fazendo um post e falando. Não, mude a sua atitude primeiro. Muda a sua, que quem tá em volta muda também. Sim, é isso que eu acredito, tá? Falou. Na próxima aula, então, como que a gente faz para aprender balé depois de adulto mais rápido, ter um domínio do nosso corpo mais rápido? É sobre isso que a gente vai falar. Na verdade, a gente vai sentir no corpo. E agora você tem a tarefa de postar nos stories, de ir para o grupo do Facebook e postar o seu resumo. Vai lá postar o seu resumo. Sim, Tia Ju vai colocar o link aí do grupo do Facebook.
As pessoas que postarem 4, minha filha tá tentada aqui, os 4 resumos, resumo da aula 1, da aula 2, da aula 3, da aula 4, vai ganhar no final da jornada. E esse final, gente, vai ser lá para quarta-feira, quinta-feira, tá bom? Porque a equipe vai ter um pouquinho de trabalho no final da jornada. Mas aí, enfim, vai ganhar o acesso vitalício. O que significa isso? Para sempre. Sim, você vai ter acesso para sempre a uma aula que eu dou de presente para os meus alunos. Sim, é uma aula que eu só dou para os meus alunos, eu vou dar para vocês. Que é uma aula sobre os fundamentos de consciência de movimento do balé. Isso que eu estava explicando aqui para vocês é uma aula que fala de todos os passinhos da barra, ok? Passos de base. A gente não entra em passos complexos, mas fala dos passos de base. Combinado? 4 resumos, você ganha a aula. E próxima aula é quarta-feira, 19h30.